Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para realizar com vocês uma revisão de língua portuguesa para vocês realizarem com êxito a atividade avaliativa de língua portuguesa. Então, a nossa revisão contará com os seguintes conteúdos: classes gramaticais, artigo, adjetivo, gênero e número do adjetivo, grau do adjetivo. E uso das palavras mas e mais, uso de traz com Z, traz com S, seção com 2S, seção com C cedilha, acento com 2S e acento com C, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre classes gramaticais e enfatizar a classe gramatical artigo. Então, vamos lá. Todas as palavras, crianças, elas correspondem a uma classe gramatical. Isso mesmo, ou seja, todas as palavras que nós utilizamos para fazer uma frase, por exemplo, todas aquelas palavras que estão ali no decorrer da frase vai pertencer a uma classe gramatical. Mas, tia Hortência, quais são as classes gramaticais? Aí eu tenho artigo, né, que nós estudamos, né, nesse mês. Eu tenho substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, numeral, preposição, conjunção e interjeição. Então, aqui no total, são 10 classes gramaticais. E uma dessas aqui, né, a grande maioria, nós já estudamos e nós já conhecemos, não é verdade? Então, vamos aqui adiante. Dentro das classes gramaticais, eu tenho as classes gramaticais que são ditas como variáveis e as classes gramaticais que são ditas como invariáveis. Por exemplo, as variáveis eu tenho artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. Elas são ditas como variáveis porque admitem variação de gênero e número, pessoa, tempo e modo, ou seja, vai admitir variação. Já as invariáveis, eu tenho advérbio, preposição, conjunção e interjeição, ou seja, essas classes gramaticais elas não admitem variação, tá certo? Vamos adiante. Olha só, vamos falar agora sobre a classe gramatical artigo, que a gente viu que ela é o quê? Variável, não é? No slide anterior. Então, artigo é a palavra variável que precede o substantivo. Se eu digo que precede, é porque vem antes do substantivo, determinando ou indeterminando. Então, o artigo, o que a gente precisa saber? Que é variável. Precede o substantivo, determinando ou indeterminando. Como assim? Olha só, eu tenho essa scanner que é do livro de vocês. Tem assim, vamos voltar para o hotel? Olha só, aqui é uma pergunta. Aí eu digo, qual é o artigo? O artigo o, né? E qual é o substantivo? Hotel. Eu tenho o hotel. Quando ela diz, vamos voltar para o hotel, tem-se a ideia que se conhece o hotel? Sim, né? Quando ela diz vamos voltar para o hotel, ou seja, dá a entender que todos conhecem ali o hotel, então está determinado, tá certo? É um hotel específico, tá certo? Então, aqui eu tenho um artigo o e hotel. Aí vamos para aqui para outra frase, tem assim, vamos procurar um hotel. Quando diz vamos procurar um hotel, tem esse conhecimento de qual é o hotel? Não, né? Está procurando um hotel, ou seja, um qualquer hotel que possa aí existir, não é verdade? Então, aqui está indeterminando. Então, na primeira frase, eu tenho determinando e na segunda frase, eu tenho indeterminando, tá certo? Um determina, outro indetermina.
Bom, agora vamos falar aqui sobre as classificações. Então, sobre artigo, eu tenho artigo definido, que é aquele que define, e tenho um artigo indefinido, que é aquele que vai definir. Por exemplo, artigo definido, eu tenho o, a, os, as. E os artigos indefinidos, eu tenho uma, uns, umas. Podem verificar aqui que eu tenho que uma variação. Isso é claro, não é verdade? Então, eu tenho uma variação de número, singular, plural. Por exemplo, eu tenho o, eu posso ter os, eu tenho a, eu posso ter as, eu tenho posso ter uns, uma, posso ter umas. Então, eu tenho aqui variação de número, singular, plural. Da mesma forma, eu tenho aqui variação de gênero, por exemplo, masculino, feminino. Quando eu digo o, masculino. Quando eu digo a, feminino. Os, masculino. As, feminino. Masculino. Uma, feminino. Uns, masculino. Umas, feminino. Verificaram aí as variações? Então, tem variações em número e em gênero, tá certo? E olha só, os artigos definidos são aqueles que determinam, tá? Que precedem o substantivo determinando. Os artigos indefinidos, que é uma, uns, umas, são aqueles que precedem o substantivo, fazendo o quê? Indeterminando. Olha só, então eu preciso ficar atento, no uso do artigo correto, não é verdade? Então, eu coloquei aqui essa scanner justamente para exemplificar isso. Por exemplo, eu tenho um substantivo hotel. Qual é o artigo que eu devo colocar? Eu posso colocar o hotel. Aqui, no caso, se eu colocar o hotel, eu estou o quê? Determinando. Porém, se eu colocar um hotel, eu já estou indeterminando, ou seja, um hotel qualquer. Então, vamos continuar aqui nesse primeiro. Então, pousada, eu digo a pousada. Hotéis, olha só, hotéis está no plural, então o meu artigo também precisa acompanhar, então fica os hotéis. Pousadas está no plural, não é verdade? Então tem que ficar as pousadas, tá certo? Concordância. Vamos para o próximo, que são artigos o quê? Indefinidos. Então, um hotel, uma pousada. E se eu colocar no plural? Então, fica uns hotéis, umas pousadas. Então, aqui, ideia de concordância com os artigos, em relação aí ao substantivo. Agora, vamos falar sobre adjetivo, locução adjetiva, adjetivo pátrio. Então, vamos lá. Adjetivo é uma palavra variável. Olha só, a gente viu que adjetivo estava lá naquele quadro, pertencente às classes gramaticais variáveis. Então, a gente deve saber aqui que adjetivo é uma palavra variável, que se refere a quem? Ao substantivo. Só que ele se refere ao substantivo, crianças, atribuindo-lhe características, qualidades e especificidades, tá certo? Por exemplo, homem bom. Bom aqui é o quê? Uma característica do homem, que é ser bom. Quando eu digo pessoa doente, doente é a característica aqui da pessoa, é uma pessoa que está doente. Mulher honesta também é uma característica da mulher, é uma mulher honesta. Dia chuvoso, chuvoso é a característica do dia. Carro sujo, sujo aí é a característica do carro. Então, eu tenho o substantivo e do lado aqui eu tenho o adjetivo, que está ali se referindo ao substantivo, atribuindo características, qualidades, especificidades,
certo? Por exemplo, eu tenho um homem bom. Poderia colocar homem mau? Sim, mau seria outra característica. Por exemplo, eu tenho pessoa doente. Poderia colocar pessoa saudável? Sim, eu poderia colocar. Tá certo? Então, aqui eu tenho um adjetivo, palavra variável, que se refere ao substantivo, atribuindo características. Mais exemplos? Olha só. O homem estúpido bateu a porta. Qual é o adjetivo? Estúpido. Substantivo, homem. Homem estúpido. O trânsito estava confuso. O que estava confuso? O trânsito. Então, trânsito meu. Adjetivo. Adjetivo não, perdão. Trânsito meu. Substantivo. Confuso meu. Adjetivo. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Olha só, o cidadão, substantivo, brasileiro, o meu adjetivo. Está especificando aí, ó, cidadão brasileiro, certo? Então, vamos aqui adiante. Locução adjetiva. Olha só, a gente estudou adjetivo, não é verdade? Agora vamos estudar locução adjetiva. O que é locução adjetiva? É uma expressão formada por duas ou mais palavras com o mesmo valor de adjetivo, crianças. Isso mesmo. É uma expressão formada por duas ou mais palavras com valor de adjetivo e se refere ao substantivo, ou seja, vai configurar a mesma função do adjetivo. A diferença aqui é que vai ser uma expressão formada por duas ou mais palavras. Por exemplo, quando eu digo da escola, por exemplo, a expressão da escola dá a ideia que é escolar. Então, eu posso dizer da escola ou escolar, sendo que da escola aqui ela vai ser uma locução. Por quê? Porque eu tenho duas palavras da escola. E escolar aqui o meu adjetivo, que é formado por uma só palavra, tá certo? De boi, eu tenho bovino, de boca, bucal, oral, da chuva, pluvial, do mês, mensal, de fábrica, fabril, de noite, noturno, do cabelo, tratamento capilar, de rio, fluvial, tá certo? Então, eu tenho aqui as locuções adjetivas e eu tenho aqui a transformação, né, das locuções adjetivas para o adjetivo, tá certo? Então, vamos lá. O que é que a gente não deve esquecer? Que locução adjetiva é formada por duas ou mais palavras. E o adjetivo não, ele é formado por uma só palavra. E locução adjetiva tem a mesma função do adjetivo, tá certo? Vamos falar sobre adjetivo pátrio. Olha só, adjetivo pátrio é aquele que indica o quê? Nacionalidade ou lugar de origem. Isso mesmo, tá? Quando eu digo adjetivo pátrio, é aquele que vai indicar a nacionalidade ou o lugar de origem da pessoa. Vamos ver aqui? Por exemplo, Amazonas, quem pertence aí ao estado do Amazonas? Eu tenho uma pessoa que ela é dita como amazonense. Bahia, baiano. Ceará, cearense. Rio Grande do Sul, pode, né, ser chamado de gaúcho. Piauí, piauiense. Rio de Janeiro, fluminense. Minas Gerais, mineiro. Lembrando aqui que eu tenho estados do nosso país, tá certo? A gente já estudou, né, especificamente isso, principalmente uma questão do livro de gramática, tá? Então, olhem a página referente aos adjetivos pátrios, vão estar todos lá listados. A gente fez até um exercício sobre isso, tá certo? Então, eu coloquei aqui só alguns para refrescar aí a mente de vocês, tá certo? Então, vamos aqui falar mais, não é verdade? Então, agora vamos falar sobre gênero e número do adjetivo. O adjetivo, a gente já viu que ele concorda com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e em número singular e plural. Quando eu digo que a gente já viu, é porque a gente sabe que o adjetivo ele é variável. Então, se ele é variável, ele pode variar em gênero, número,
tá? Então, vamos ver aqui. Primeiro, vamos focar só em gênero e número, tá certo? Então, quando eu digo gênero, é a variação masculino, feminino. Quando eu digo número, é a variação singular e plural. Por exemplo, se eu tenho, o adjetivo ativa, tá? Para completar a seguinte expressão. Uma professora. Aí eu digo ativa, né, no singular, porque é uma professora, e ativa porque é a professora, então é feminino. Então, uma professora ativa. Agora, se eu tenho um professor, como é que eu completo nessa expressão? Um professor ativo. Vai estar no singular, porque é um professor, porém vai para o masculino, ativo, porque eu tenho professor com a expressão que está no masculino, tá certo? Então, uma professora ativa aqui no feminino e singular, um professor ativo no masculino singular. Agora, se eu digo político corrupto, olha só, político corrupto, aqui está no quê? No singular, porque político está no singular. Agora, se eu digo políticos corruptos, eu tenho mais de um político, por isso que está no plural, políticos corruptos. Então, político corrupto está no singular, políticos corruptos está no plural. Tá certo? Então, toda vez, principalmente se vier aí para vocês atividades, né, para completar, vocês precisam prestar atenção em quem, crianças? No substantivo, tá certo? Porque o adjetivo, ele concorda com quem? Com o substantivo. Então, se o adjetivo concorda com o substantivo, o adjetivo ele deve vir acompanhando e da mesma forma do substantivo. Então, se o substantivo está no singular, o adjetivo vem no singular. Se o substantivo está no plural, obviamente o adjetivo vai para o plural, tá certo? E assim adiante, né? Vai ter essa variação em gênero e número, tá bom? Vamos aqui adiante. Olha só, eu tenho um galho alto, um galho verde. A gente sabe que é um artigo indefinido que está no masculino. E eu tenho aqui adjetivos, né, que estão no masculinos, porque eu tenho galho, né, que é um substantivo masculino, não é verdade? Então, se galho é um substantivo masculino, então alto, verde são adjetivos aqui masculinos, pois se referem a galho. Eu tenho agora uma relva alta, uma relva verde. E olha só, eu tenho relva, que é um substantivo feminino, uma que é um artigo indefinido que está no feminino. E eu tenho alta verde, que são adjetivos, mas que são o quê? Femininos, pois se referem à relva, que é um substantivo feminino, certo? Então, olha só a diferença. Alto, né? Aqui eu tenho alta, mas verifiquem aí que verde, né? Ficou tanto como masculino e ficou aqui também como feminino. Daqui a pouco a gente vai ver por o motivo disso, tá certo? Vamos aqui adiante. Olha só. Adjetivos biformes, tá? Apresentam duas formas diferentes, uma para o gênero feminino, outra para o gênero masculino. Quando eu digo adjetivos biformes, tem duas formas. Preste atenção, duas formas diferentes. Uma para o masculino, outra para o feminino. Se eu digo ele é bonito, ela é bonita. Então, eu tenho bonito para ele, bonita para ela. Então, eu tenho masculino e feminino. Então, aqui eu tenho um adjetivo biforme, tá certo? A mesma coisa foi aquela expressão que a gente viu. Alto, masculino, alta, feminino. Então, tem exemplos de adjetivos biformes, apresentam duas formas diferentes. Por exemplo, vamos ver aqui mais exemplos.
Ele dirige rápido. Ela é rápida no volante. Olha só, rápido, rápida. Marcos é um jovem criativo. Criativo, criativa. Joaquim é um senhor charmoso. Eu tenho Márcia é charmosa. Então, charmoso, charmosa. Tive um freguês. Tenho a freguesa. O João é considerado traidor. E eu tenho também Marcela, né, que foi chamada de traidora. Então, eu tenho traidor, traidora. O condutor era bem sério. A condutora do ônibus estava bem arrumada. Então, eu tenho condutor, a condutora. Então, aqui eu tenho exemplos, tá? Exemplo de quê? De adjetivos biformes que apresentam em duas formas. Adjetivos uniformes apresentam uma só forma para indicar tanto o gênero masculino como o gênero feminino, tá certo? Então, aqui vai ser só uma forma, por esse nome, uniformes. Adjetivos uniformes para indicar o gênero masculino como o gênero feminino. Por exemplo, copo frágil. O copo, não é verdade? Então, o copo aqui está masculino. Taça está no feminino, mas o adjetivo continua o mesmo. Frágil, frágil. Por quê? Porque ele é um adjetivo uniforme. Tá? Adjetivo uniforme. Tio feliz, tia feliz, tio feliz, masculino. Tia, feminino, feliz. Feliz continuou da mesma forma. Cantor ruim, cantora ruim, também ficou da mesma forma. Máquinas legais, utensílios legais, legais também ficou da mesma forma. Então, eu tenho aqui adjetivos uniformes. Grau do adjetivo. O grau, olha só, no grau do adjetivo, a gente vai estudar aqui dois, tá? Então, muita atenção, tá certo? O primeiro, o grau comparativo do adjetivo. No grau comparativo do adjetivo, compara os seres estabelecendo relações de igualdade, superioridade, inferioridade entre as características desses seres. Então, quando eu digo grau comparativo do adjetivo, vai o que? Comparar dois elementos estabelecendo igualdade ou inferioridade ou superioridade. Vamos entender isso direitinho. Então, de igualdade, eu uso a expressão tão bonito quanto ou tão alto quanto. Então, aqui eu vou estar o quê? Comparando dois polos, tá certo? Posso dizer tão bonito como, tão alto como. Então, geralmente, eu vou ter as expressões tão, quanto, como, tá certo? De superioridade, mais bonito que, olha só, já dá a ideia de superioridade, mais bonito que, mais veloz que, mais bonito do que, mais veloz do que. Então, tem essas expressões, mais que, mais do que. E de inferioridade, aí eu já vou inferiorizar, né? Menos bonito que, menos útil que, menos bonito do que, menos útil do que. Tá certo? Então, aqui eu já vou ter menos que, menos do que. Vamos ver aqui, ó. Letícia é tão agitada quanto Mateus. Qual é a ideia que se tem aqui nessa frase? Que Letícia, ela é agitada da mesma forma que Mateus. Não é verdade? Não está comparando Letícia a Mateus. Então, aqui eu tenho uma comparação, né? Eu tenho o grau comparativo de igualdade. Letícia é menos agitada que Mateus, então aqui está inferiorizando Letícia. Comparou Letícia com Mateus, mas inferiorizou Letícia. Então, grau comparativo de inferioridade. Letícia é mais agitada que Mateus. Olha só, ela é mais agitada. Então, Letícia aqui, ó,
foi superior a Mateus, não é verdade? Na agitação. Então, aqui eu tenho o grau comparativo de superioridade, tá certo? Agora vamos falar sobre o grau superlativo do adjetivo. Aqui ele intensifica a característica do ser, elevando ao seu mais alto grau. Por exemplo, eu tenho a forma sintético e o analítico. Por exemplo, o adjetivo recebe aqui acréscimo das terminações íssimo, ílimo, érrimo. Já o analítico, o adjetivo vem modificado por advérbios de intensidade. Por exemplo, exemplos de advérbio muito, bastante, bem, extremamente. Vamos ver aqui no uso. O carro de Marcos foi caríssimo. Olha só, caríssimo. Tem um acréscimo, de uma terminação. Então, aqui eu tenho o sintético, não é verdade? Então, aqui é o sintético. Quando eu digo ela é demasiadamente gentil, demasiadamente é um advérbio. Então, esse advérbio ele deu intensidade, não é verdade, a gentil. Então, aqui eu tenho o analítico, certo? Vamos continuar aqui. O grau superlativo agora, relativo, tá certo? Grau superlativo relativo. Então, esse relativo ele pode ser de superioridade ou de inferioridade. De inferioridade, o adjetivo vem modificado pelas palavras o mais, a mais, os mais, as mais. De inferioridade, o adjetivo vem modificado pelas palavras o menos, a menos, os menos, as menos. Vamos observar aqui, por exemplo, Bruna é a mais atenciosa de todas as alunas. Então, se Bruna é a mais, então aqui eu tenho a ideia de quê? De superioridade. É como se fosse uma comparação, por exemplo, subtendida. Está comparando Bruna a todas as alunas? Sim, então tem mais, assim, Bruna a um grupo de alunas, né? A comparação, assim, meio que indireta. Então, Bruna é a mais atenciosa de todas as alunas. Então, eu tenho aqui superioridade. Olha só, teve um erro aqui, tá? Bruna é a menos atenciosa de todas as alunas, tá? Aqui era para ser a menos na segunda frase, que aqui já daria a ideia de quê? De inferioridade, tá certo? Então, voltando aqui o slide, ó. Quando eu tenho a expressão mais, a mais, os mais, as mais, é grau superlativo relativo de superioridade. Quando eu digo menos, a menos, os menos, as menos, é grau superlativo relativo de inferioridade. Tá certo? Vamos falar aqui, sobre algumas formas, de variações, de algumas palavras, de algumas palavras não, adjetivos especiais, tá certo? Por exemplo, eu tenho os seguintes adjetivos: grande, pequeno, bom, mal, é ruim. Então, vamos lá. Como é que fica no comparativo de superioridade? Por exemplo, o adjetivo grande fica maior que do que, ou então maior que, tá certo? Eu tenho maior que e eu tenho a expressão entre parênteses do que. Pequeno pode ser menor que, e entre parênteses eu tenho aí o do que. Bom, tem a ideia aí de melhor que. E mal, pior que. Então, o que eu preciso prestar mais atenção? É esses usos. Por exemplo, grande no grau comparativo de superioridade, eu posso ter maior que, pequeno, menor que, bom, melhor que, mal, pior que. No superlativo absoluto sintético, como é que fica? Grande, eu utilizo máximo. Pequeno, eu utilizo mínimo. Bom, eu utilizo ótimo. Mal, eu utilizo péssimo.
No superlativo relativo de superioridade, grande eu digo o maior, a maior. Pequeno, o menor, a menor. Bom, o melhor, a melhor. Mal, a pior ou o pior. Tá certo? Então, muita atenção aqui nessa tabela. Uso das palavras mas, né, e mais. Uso de traz com Z, traz com S, seção com 2S, seção com C cedilha, acento com 2S, acento com C, tá? Então, vamos ver aqui o uso. Entre outros, a palavra mais pode ser empregada para indicar adição, acréscimo de algo, para intensificar o sentido de uma palavra, uma ideia, tá? Então, aqui eu uso do mais com IS. Então, é para indicar adição, acréscimo de algo, tá certo? E para intensificar o sentido de uma palavra, de uma ideia. Já a palavra mas, só com esse, é usada para marcar uma ideia oposta. Então, eu tenho aqui a ideia de oposição à outra dita anteriormente. Por exemplo, quero ir mais vezes para a Europa. Então, aqui eu tenho mais. Então, está indicando aqui ideia de intensidade. Ele quer ir mais vezes para a Europa. Já na outra aqui, tem assim, sou muito calmo, mas estou muito nervoso. Nessa expressão, mas estou muito nervoso agora, esse nervoso agora, é contrário a calmo, não é verdade? Existe aqui uma adversidade. Então, eu sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Tá certo? Então, nessa primeira, né, mais que dá a ideia de quantidade, de acréscimo, de intensidade, vocês podem ir trocar por menos. Se der certo, aí sim o uso é mais com IS. Por exemplo, quero ir menos vezes para a Europa, estaria certo. Mas quero ir mais vezes para a Europa, está dando ideia de intensidade, por isso tem que usar MAIS. Aqui, no caso, está dando ideia de contrariedade, né? Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Então, eu tenho calmo, né? Se ele é muito calmo, porém, né? Mas ele está nervoso agora. Vamos adiante? A palavra traz com S é utilizada para expressar a posição de um objeto, pessoa ou ação. Essa palavra é pronunciada exatamente igual a trás do verbo trazer, mas escrita de modo diferente. Em nossa língua existem outros pares de palavras que são pronunciadas da mesma maneira, mas que têm significado e escrita diferentes. É o caso de sessão, com 2S, sessão, com C cedilha, acento com 2S, acento com C. Vamos lá. Guilherme traz muito serviço para fazer em casa. Então, a ideia de trazer, né? Traz. Então, aqui traz com Z. Não olhe para trás agora, pois eles estão vindo. Então, dá a ideia de quê? De posição, né? Não olhe para trás, pois eles estão vindo, tá? Então, eu uso traz. A seção de trocas da loja fica no andar superior. Então, seção de troca, a seção aqui já dá a ideia como se fosse de um departamento. Então, a seção de trocas da loja fica no andar superior. Chegamos atrasados e não tinha mais ingresso para a última sessão do filme. Essa sessão com 2S dá justamente essa ideia de, por exemplo, uma reunião, essa ideia mesmo de tempo, né? A sessão do filme. Então, sessão com 2S justamente dá essa ideia, tá? De uma reunião que tem o início, né? E tem um fim. E já a sessão aqui com C cedilha é como se fosse dar a ideia de um departamento. Por exemplo, a sessão de trocas da loja fica no andar superior, né? E aqui chegamos atrasados e não tinha mais ingresso para a última sessão do filme. O acento grave indica a existência de crase.
Acento grave aqui, gente, é aquele acento com C, acento que nós estudamos, tá? Na língua portuguesa. Agora, quando eu digo o acento do ônibus estar quebrado com 2S, aqui já dá a ideia de quê? De assento, onde a pessoa pode sentar, tá certo? O assento do ônibus está quebrado, tá certo? Bom, crianças, finalizou aqui, né, a nossa aula de revisão, tá, o nosso vídeo. E a minha orientação é que vocês peguem o livro de gramática, localizem, tá, esses assuntos no livro. É sempre bom ler, tá, refletir, da mesma forma estudar, né, pelas questões que foram trabalhadas no livro. É essencial, tá certo? E minhas orientações para a atividade avaliativa, muita calma, muita atenção, tá certo? Preciso ter muita atenção, tá certo? Não, às vezes, se você não prestar muita atenção, você pode deixar questões em branco, né? Questões em branco. Pode haver também de vocês não entenderem o enunciado da questão, tá certo? Outra dica aqui que eu quero dar, né, para aqueles que estão imprimindo, né, estão baixando no Drive a atividade avaliativa e estão imprimindo, verificar se a impressão, tá, que vocês imprimiram, né, a impressão da atividade avaliativa está com todas as questões, tá? Vocês precisam verificar isso. Então, baixou lá no Google Drive, né, verificar, né, baixou o arquivo, aí vai mandar imprimir. Quando vocês imprimirem a atividade avaliativa, que estiverem ali com a impressão, né, da atividade avaliativa, vocês precisam conferir a folha de vocês se está condizente com a atividade avaliativa que estava no Drive, tá? Para não desperdiçar a questão, tá certo? Então, crianças, um grande abraço, tá certo? E até o nosso próximo encontro. Um grande beijo e tchau, tchau!